Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de roteiro, mas não especificamente de estrutura, essa estrutura estética e técnica de um roteiro, de como formatar o roteiro. Nós vamos tratar do que compõe a construção narrativa de um roteiro, ficcional e não ficcional. Portanto, espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula, tendo em mente que estaremos tratando dos elementos que compõem a construção narrativa. Antes de eu prosseguir para esse estudo, que é o estudo desses elementos que compõem o roteiro, nós vamos tratar primeiramente, para que vocês possam aproveitar ao máximo esse conteúdo, de um sistema de notação. O que é isso? Bem, o sistema de notação que eu vou apresentar para vocês é para que vocês possam escrever, anotar tudo o que eu for apresentar nessa aula para vocês, de uma forma que vocês aproveitem melhor esse conteúdo. Portanto, o sistema que eu vou apresentar chama-se Sistema de Notação de Cornell. É um sistema onde, com qualquer folha em branco ou pautada, um lápis e uma caneta, vocês farão divisões na sua folha, na sua página, para que vocês possam fazer pequenas anotações de cada tópico, de cada capítulo dessa aula. O sistema de notação de Cornell é basicamente nós pegarmos uma folha, pautada ou não, dividirmos essa folha em 4 áreas. Vejam, é como se eu fizesse um I maiúsculo, porém com o centro do I mais para a esquerda. Na área 1 é onde eu escrevo o tópico, o nome, a data do que está acontecendo. Na área 2 é onde eu escrevo anotações e desenhos rápidos sobre tudo que eu escuto, tudo que me favorecer a lembrança do que está sendo tratado. Na área 3 eu escrevo palavras-chave que me vêm à cabeça para cada item importante que eu escuto. E a área 4 eu utilizo apenas ao final de cada capítulo ou de cada aula para que eu possa resumir em até 3 linhas todo o conteúdo absorvido. Uma observação sobre a área 2 é que ela também, além de anotações e desenhos, é uma área onde eu posso escrever perguntas que me venham à cabeça sobre o assunto ou perguntas que outras pessoas fazem em uma aula ou em uma palestra para que depois eu possa enriquecer o meu conteúdo. Então, basicamente, esse é o sistema de notação de Cornell. Junto a essa aula, eu estou disponibilizando para vocês um arquivo PDF com esse modelo de notação. Vejam, esse é o PDF que eu estou disponibilizando também para que vocês possam ter esse modelo de notação para vocês. Agora que nós já vimos um sistema de notação para que vocês possam aproveitar ao máximo do que vai ser tratado aqui, vou seguir para a bibliografia. Por que eu estou fazendo isso à frente do processo e não ao final da aula? Primeiro porque eu quero que vocês entendam que a bibliografia é a parte mais importante de qualquer conteúdo. Por que disso? Porque é a partir dela que todos nós que ministramos uma aula nos baseamos para poder criá-la. E segundo que eu separei não um conteúdo muito amplo, mas o conteúdo que eu considerei arbitrariamente muito importante para a construção narrativa. Até porque eu vou me basear em um estudo, em uma ciência recente, chamada narratologia. Portanto, fiquem agora com a minha bibliografia. Temos aqui a bibliografia que eu utilizo nessa aula. Do lado esquerdo, mantive os teóricos relacionados às estruturas que mais são utilizadas no cinema e na escrita de romances. O Vladimir Prop, o Christopher Vogler e o Joseph Campbell. Do lado direito, eu deixo os teóricos responsáveis pela narratologia. Bom, poderia também colocar do lado direito o Vladimir Prop, pois ele foi base para que esses autores, principalmente os dois franceses Roland Barthes e o Gérard Genette, pudessem criar e fortalecer a ciência da narratologia. Do Vladimir Prop, propõe a leitura do livro Morfologia do Conto Maravilhoso. Do Christopher Vogler, a maior referência para todos os escritores existentes é a Jornada do Escritor.
do Joseph Campbell, temos O Herói de Mil Faces, que foi o que levou ao Christopher Vogler a escrever a jornada do escritor a partir da jornada do herói, ou monomito de Campbell. Do lado direito, Roland Barthes, apesar de ter outros livros fantásticos, creio que A Análise Estrutural da Narrativa é um grande livro como referência. Assim como Gerard Genette com o livro Narrative Discourse, An Essay in Method. Infelizmente, esse livro do Gerard não se encontra em português. Eu mesmo tive que lê-lo em inglês. Bom, eu sei que isso é uma dificuldade para muitos, mas os que puderem ler esse livro, ele é uma obra sensacional e que agrega muito valor à bibliografia com relação à narratologia. O Umberto Eco também é um outro autor que possui diversos livros importantes. Porém, para esse nosso estudo, eu deixei separado os 6 passeios pelos bosques da ficção. Portanto, essa bibliografia eu considero, como eu já havia mencionado, essencial para o estudo da narrativa. Agora que vocês já viram a bibliografia que eu apresentei, para que vocês possam entender melhor e continuar o estudo depois dessa aula, vou tratar rapidamente do assunto base, que é a narratologia. A narratologia é um estudo recente, iniciado na França a partir de Roland Barthes e Gerard Genette. Temos como precursor desse estudo o já mencionado Vladimir Prop, que é um russo que pegou vários contos europeus, quase 500 desses contos, e a partir desses contos observados e estudados por ele, ele construiu um corpo de estudo. Esse corpo ele dividiu em 31 funções narrativas. E para representar essas 31 funções narrativas, ele contou com classes de personagens, que nós vamos ver mais à frente. Uma narrativa, qualquer que seja, precisa ter e conter 3 elementos fundamentais. São eles: o narrador, o personagem ou os personagens e o cenário. Esses 3 elementos são o que compõem e são fundamentais para se escrever uma narrativa. Muito bem, vamos começar com o narrador. Para a construção narrativa, nós temos 3 elementos fundamentais: o narrador, o cenário e os personagens. O narrador pode ser onisciente, incluso ou oculto. O narrador onisciente, como o texto diz, tem visão ampla sobre a história, conhece-a do começo ao fim, geralmente é o autor, narra em terceira pessoa, mas pode apresentar fluxo de consciência em primeira pessoa, é o chamado discurso indireto livre. O narrador também pode ser incluso, ou seja, ele é um personagem que participa da história. Ele narra em primeira ou terceira pessoa, possui uma visão subjetiva e muito emotiva sobre os fatos, porque os vivencia. E temos também um narrador oculto. Ele não é participante da trama. Ele geralmente narra em terceira pessoa, é imparcial, conhece toda a trama, mas também vive naquele universo, vive naquela realidade. Ele simplesmente não participa da trama principal. Vamos agora ver personagens. Para os personagens, podemos trabalhar segundo Prop ou segundo Vogler. Na verdade, quando vocês verem um romance, um conto ou até mesmo um filme, vocês vão identificar elementos até mesmo dos 2 tipos de estruturas. No caso do Prop, ele chama de classes, os papéis dos personagens em relação às funções da narrativa. Segundo Vogler, os personagens se dividem por arquétipos. Em ambos os casos, mesmo chamando de classes ou arquétipos, estamos tratando de características psicológicas, comportamentais dos personagens, e não características físicas. Isso são estereótipos, que é um outro assunto. Muito bem, agora vamos aos tipos de cenários de uma narrativa. Podemos ter o cenário realista, o cenário de geoficção e o cenário fantástico. Para cada um destes, existem características específicas, como vocês podem ver no texto. No realista,
trabalhamos geralmente em local que nós conhecemos, da atualidade. O geoficção usa um local fictício, porém com elementos que nós conhecemos, da nossa realidade. E por último, o tipo de cenário fantástico, que é um local fictício com elementos não experimentados, elementos fantásticos. Portanto, esses são os 3 elementos fundamentais da construção narrativa: narrador, personagens e cenário. Agora vamos estudar os personagens, os tipos de personagens e suas características a partir do estudo de Vladimir Propp e a partir de Joseph Campbell, de uma forma resumida, depois tratada por Christopher Vogler. Considerando o elemento da narrativa personagens, vamos tratar dos personagens segundo Propp, onde nós temos 7 classes de personagens tratadas por ele. Nós temos o agressor, é o que faz mal; o doador, é o que dá o objeto mágico ao herói; temos como terceiro item o auxiliar, que ajuda o herói no seu percurso; a princesa e o pai não tem que ser necessariamente o rei e nem necessariamente a princesa; o mandador é aquele que manda, pode ser um fiscal, um cobrador, um lacaio do agressor; o herói e o falso herói. Identificamos com um tipo de vilão que é vitimado pela sua realidade e nós o aprovamos. O falso herói é um personagem pouco tratado nas narrativas convencionais, mas nós o vemos a todo momento. Por exemplo, nós costumamos assistir a um filme ou a ler um conto ou a um romance e identificar o vilão claramente como alguém que faz o mal. E tratamos como herói aquele que é vitimado, que sofre algum mal e busca a resolução do problema. O que acontece de confusão em todas essas narrativas é que, por exemplo, quando nós vemos um personagem aniquilando, matando, mutilando alguém, sem nenhum pré-requisito, sem nenhum histórico que explique o porquê, nós já o tratamos como vilão. Mas a partir do momento que nós vemos um personagem, que nos é apresentado um personagem em uma narrativa, onde esse personagem tem uma família, onde a família, por exemplo, é aniquilada, morta, e ele busca vingança, mesmo que para isso ele tenha que matar, mutilar, nós o tratamos como herói, porque simplesmente nós nos identificamos e nós abraçamos a causa desse personagem em favor de sua vingança. Portanto, se nós não tivéssemos esse background, esse passado que explicasse, simplesmente se nós víssemos esse personagem mutilando e matando, nós o trataríamos como vilão. Esse é um bom exemplo de como nós somos apresentados a um personagem e nós avaliamos a sua conduta a partir daquilo que nos é narrado. Para tratar os tipos de personagens em uma narrativa, Christopher Vogler, seguindo os preceitos de Joseph Campbell, resume os tipos de arquétipos dos personagens. Esses arquétipos, assim como as classes de Propp, são características da personalidade, do comportamento dos personagens. Portanto, nós temos os 7 principais arquétipos para a construção narrativa, segundo Christopher Vogler. Temos o herói, que é o protagonista; o mentor, quem é quem treina e guia o herói para iniciar uma jornada; o guardião do limiar, que é um grande desafio, pode ser um personagem ou não. Temos o arauto, quem traz a notícia que muda a vida do herói, ou quem traz alguma informação importante. O camaleão é um personagem que traz dúvidas sobre suas intenções, e geralmente esse camaleão é do sexo oposto. Temos o sombra, que é o inimigo ou o vilão da história. E temos também o pícaro, que representa o alívio cômico para a história. Esses são os 7 arquétipos utilizados por Christopher Vogler em sua jornada do escritor. Lembrando, a narrativa não ficcional, entre aspas, é uma narrativa que, por mais que ela se distancie da ficção, por isso é que eu falei o entre aspas, ela contém elementos da narrativa ficcional, sempre.
Por que disso? Primeiro porque vocês estarão estudando, lendo, filmando a partir da visão de um narrador. Eu, como diretor, como autor, sou esse narrador. Portanto, a partir do momento que eu já tenho o elemento narrador que demonstra, conta, descreve a partir da sua observação, eu crio a minha própria ficção para narrar até mesmo os fatos reais. A outra coisa que é muito importante para se compreender esse distanciamento ou proximidade da ficção ou da não ficção é o seguinte: por mais que eu queira tratar de um fato real, imagine bem um exemplo. Vou contar a história de um personagem de 50 anos e resumir os 50 anos da história vivida por esse personagem em 20 minutos, em 30 minutos. Portanto, eu crio elementos e eu, através de uma narrativa, tento aproximar o espectador, o leitor, de uma história que se passou durante 50 anos, mas ela nunca vai abordar exatamente a intensidade e todos os elementos vividos durante 50 anos. Portanto, essa minha construção narrativa, por mais que eu utilize elementos factuais, reais, com personagens reais, contando as suas histórias reais, isso tudo vai me levar à construção narrativa que possui elementos ficcionais. Esse próprio lapso de tempo entre o que foi vivido é diferente daquilo que é narrado. Podemos até dizer que em um não ficcional, em uma narrativa não ficcional, como por exemplo um documentário, um registro jornalístico, nós temos uma coisa que se distancia do ficcional, que é o seguinte: eu acho que esse elemento é um dos mais importantes para esse distanciamento. É que na ficção, por exemplo, nós temos o diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é uma conversa artificial. Em uma conversa real, captada, registrada através de um documentário, através de um registro jornalístico, ele sim é uma conversa real, não artificial, porque eu tenho interrupções, eu tenho interjeições em tempo real, eu tenho outros elementos de ruído. O que torna o elemento real muito mais rico são justamente essas outras interferências e alterações dos devires, ou seja, dessa relação entre os personagens, entre todos que se comunicam em tempo real. Isso não acontece na ficção, onde nós temos uma conversa artificial criada a partir de um roteiro. A estrutura do corpo da narrativa, segundo Propp, segue 31 funções. Eu não vou ler as 31 funções aqui porque estou disponibilizando para vocês no PDF. Porém, vale lembrar que são muito ricas todas as 31 funções. Não necessariamente temos que usar todas elas na construção de uma narrativa, embora, mais uma vez falando, o tipo de esqueleto, de estrutura mais utilizado e que vemos em todo tipo de filme segue a estrutura de Joseph Campbell e depois de Christopher Vogler. O Christopher Vogler é que criou o famoso esqueleto de Vogler, que é uma estrutura pronta para a escrita de roteiros para cinema. Mas temos aqui um resumo das 31 funções descritas por Vladimir Propp. A estrutura que mais conhecemos é a estrutura de Christopher Vogler, chamado de esqueleto de Vogler. Nessa estrutura, podemos identificar mais claramente os 3 atos de uma peça, os 3 atos da dramaturgia. No primeiro ato, nós temos 4 elementos. No segundo ato, nós temos 6 elementos. E depois voltamos a ter mais 2 elementos ao final. O primeiro ato reservamos a apresentar os personagens, a apresentar a ambientação também. É onde mostramos o herói no seu mundo comum, onde ele recebe um chamado para a aventura. Em princípio, ele pode recusar ou não a esse chamado. Há uma resistência do herói em aceitar a sua jornada, em mudar a sua vida. O encontro com o mentor, que é quem o treina ou quem apresenta a ele elementos para que ele possa ter coragem de seguir em frente.
O segundo ato inteiro é a aventura em si. Tudo o que acontece no segundo ato são uma sucessão de ações e situações para que a trama se desenvolva. No término do segundo ato, temos o ato final, que é o retorno do herói para o seu mundo comum. Não necessariamente para o mesmo mundo, mas pode ser até para uma nova situação, um novo mundo, mas desde que ele tenha o chamado upgrade, ou seja, ele aprendeu, ele foi transformado com a sua experiência em viver aquela aventura. Isso é que é o grande prêmio do herói. Temos aqui então os 3 atos e os 12 elementos que compõem a jornada do herói, segundo Christopher Vogler. Já que nós já entendemos como funciona a construção narrativa, precisamos agora entender quais elementos precisamos utilizar para estruturar um roteiro escrito para cinema. Portanto, vou apresentar para vocês, nesse resumo, o que são cenas e planos para a escrita desse roteiro técnico. Vamos começar por movimentos de câmera. Nós temos 4 principais movimentos. Temos o pan, que é um movimento horizontal, temos o tilt, que é um movimento vertical, temos o zoom, que aproxima e afasta um objeto a partir do movimento da lente, da objetiva, e temos o track, que é o movimento da câmera percorrendo a cena, seguindo um objeto ou um personagem. Portanto, esses são os 4 principais movimentos de câmera para a escrita de um roteiro. Depois, o que eu considero importante é entender a regra dos 180 graus. O que é isso? Basicamente, não podemos cruzar imagens das câmeras. Vejam essa parte esverdeada, vou aumentar o zoom para que vocês possam ver melhor, e a parte em vermelho. O que isso significa? Significa que, se eu começo a câmera em um desses lados, vamos considerar a parte verde, a câmera pode percorrer todo o semicírculo dentro dos 180 graus. Por que isso? Porque se nós cruzarmos as câmeras, mesmo que só trabalhemos com uma única câmera, nós vamos confundir o espectador espacialmente. Então, para evitar essa confusão espacial, nós trabalhamos sempre nos 180 graus a partir da primeira câmera. Tendo visto a regra dos 180 graus, vamos para os planos mais utilizados. Os planos mais simples para se trabalhar são esses que eu coloco aqui. Temos o Master Shot, que mostra todos em cena, e eu estou trabalhando com os nomes em inglês porque basicamente todos os softwares de formatação e estruturação estão em inglês. Vou apresentar depois para vocês um outro software que eu utilizo muito, chamado Kit Sceneries, que até tem tradução para português, mas ele é uma exceção. Portanto, vou manter os nomes em inglês para que vocês se acostumem com a nomenclatura nos principais softwares de formatação de roteiro. Portanto, temos o Master Shot, que mostra todos em cena, o Long Shot, que mostra o objeto principal inteiro, o Medium Shot, que é uma variação do plano americano ou Cowboy Shot, mostra o personagem meio corpo, temos o Close-Up, mostra o rosto, Extreme Close-Up, um detalhe, e o POV, que é o ponto de vista. Vou agora para os planos mais complexos. Para os planos complexos, temos a Aerial Shot, que é a câmera aérea, temos o Dutch Tilt, que é uma inclinação da câmera para dar ideia de desorientação, temos o Establishing Shot, mostra o local externo de uma cena, Low Angle Shot e High Angle Shot são os pontos de vista. Low é de baixo e High é de cima. Vamos lá. O Low Angle é a câmera abaixo dos olhos do objeto principal, que dá a ideia de dominação por parte do objeto. O High Angle mostra a câmera acima da cabeça do objeto, passando a ideia de dominar esse objeto. Temos o Sequence Shot, que é onde a câmera percorre a cena sem cortes. Temos o Locked Down Shot, câmera fixa e os objetos passam por ela para dar a ideia de passagem de tempo, por exemplo. O Sobre os Ombros, que é o Over the Shoulder Shot. Esses são os planos mais complexos para se trabalhar
na construção de um roteiro técnico. Vamos agora tratar dos cortes e transições. Vamos começar pelos cortes, que são utilizados na edição, porém apontados no roteiro. Temos o cutaway, que é o corte para o insert, que depois volta para o plano anterior. Pode existir na mesma cena ou para algo que está na mente do personagem. Eu tenho um plano, depois um insert, que é o que o personagem está vendo, mas poderia ser, por exemplo, o fluxo de seu pensamento, e depois volta ao plano anterior. Esse é o cutaway. Depois temos o crosscut, corte para cenas diferentes, simultâneas. Exemplo, conversa de telefone. Serve para criar uma tensão, como por exemplo um personagem que se esconde e outro que está por chegar. Também pode ser usado para mostrar o que está na mente de um personagem. Depois temos o jump cut, que é um corte de um plano para ele mesmo, mas geralmente é utilizado para mostrar uma passagem de tempo ou ações muito rápidas em uma cena. Por último, temos o match cut. Ele se parece um pouco com o jump cut, mas é uma troca de cena ou uma montagem entre diálogos. Agora vamos às transições. Fade in, fade out. O dissolve há uma mescla entre um plano e outro. O smash cut são transições bruscas, como por exemplo alguém acordando de um pesadelo. Iris é um efeito em câmera, como o da lente se fechando ou abrindo, enfatizando o objeto na cena. Wipe. Existem vários tipos de wipe. O seu uso é mais estilístico do que funcional. O Invisible Cut é usado para dar a impressão de continuidade da cena, como se fosse um plano sequência, onde geralmente ocorre na troca de planos e são escondidos da tela preta. Ou em Wipe Pans, pans muito rápidas entre planos, dando a ideia de movimento de um plano para outro, ou através de um objeto cruzando o frame. Esse é o Invisible Cut. O L-Cut e o J-Cut são transições baseadas em som. O L-Cut, o áudio invade o próximo plano da cena. E o J-Cut, o áudio da próxima cena antecede a cena corrente. Portanto, esses são os principais conceitos para cortes e transições, utilizados tanto na escrita do roteiro quanto na própria montagem do filme. Bem, vou apresentar agora o Kit Scenarist. O Kit Scenarist é um software livre utilizado para criar um roteiro já formatado na sua versão final. Vou mostrar a vocês a utilização básica do Kit Scenarist. Primeiro eu crio um projeto, vou colocar o nome de teste alunos, ok. Como vocês podem ver, o Kit Scenarist apresenta a versão em português. Eu, por acaso, fui um dos tradutores. Nome do roteiro, alunos, teste. Prefixo do número da cena, não vou colocar. Começar a numerar as cenas a partir da 1, sim. Folha de rosto, o nome está ali. Gênero, sci-fi. Autor, Ricardo. Adicional não preciso. Contatos não, ano 2018. Muito bem. Agora o logline. Para quem não sabe o que é um logline, o logline é um resumo de até, no máximo, 2 linhas do que vai conter o seu roteiro. Basicamente, você precisa dizer quem é o personagem, qual é o seu objetivo e qual é o obstáculo que ele vai enfrentar para alcançar o seu objetivo. Uma dica de logline é que não utilizamos o nome do personagem, mas sim um adjetivo que o complete. Por exemplo, podemos dizer um jovem artesão, uma jovem estudante. Portanto, utilizamos adjetivos no lugar dos nomes para a escrita de um logline. Temos espaço para sinopse
e as versões do roteiro à medida que nós vamos alterando o seu conteúdo. O Kit Scenarist constrói o nosso roteiro seguindo uma ordem que merece ser respeitada. Portanto, estamos aqui na guia de pesquisa, ou seja, as bases do nosso roteiro são construídas aqui. Personagens. Simplesmente pressionando o botão de mais, adicionamos mais um personagem. Vou colocar Arthur. Nome real, Arthur. E a descrição do personagem eu escrevo nesse espaço abaixo. Posso adicionar quantos personagens eu quiser. Vou colocar Alice. Adicionar. Mesma coisa. Nome real e a descrição. E dessa forma vou acrescentando quantos personagens eu precisar para o meu roteiro. Locais, o mesmo esquema. Pressiono a tecla mais. Local, casa de Arthur. Mais uma vez, em locais, vou colocar escola de Alice. E assim vou acrescentando os meus elementos do roteiro. Em documentos, temos várias opções interessantes. Podemos adicionar mapas mentais, galeria de imagens, links da internet, textos e uma pasta inteira com quaisquer arquivos que ela possua. Muito bem. Saindo da pesquisa, nós vamos aos cartões. Parece que não são nada, mas esses cartões são um resumo, são uma espécie de escaleta que nós podemos construir antes de escrever o roteiro. Aqui, por exemplo, eu posso descrever um resumo de cada cena. Então, a cena 1 seria cabeçalho da cena, interior, dia, casa de Arthur ou sala. Descrição. E aqui podemos ir acrescentando novos cartões. Fazendo isso, acrescentando todos os cartões, ou seja, todos os resumos da cena como uma escaleta, podemos depois vir para o roteiro. Notem que ao vir para o roteiro, nós já temos o cabeçalho da cena do nosso cartão. Depois do cabeçalho da cena, se eu pressionar a tecla Enter, ele automaticamente muda o tipo de formatação para ação. E aqui eu posso descrever a ação. Vou colocar qualquer coisa para que vocês vejam. Pressionando Enter novamente, eu continuo em ação, mas eu posso mudar para, por exemplo, diálogo ou personagem. Por exemplo, Arthur. E agora pressiono Enter, ele automaticamente vai para diálogo. Arthur. Pressionando novamente, volto para a ação, mas posso, por exemplo, ir para uma transição. E pressionando a tecla C, ele já me dá as opções, cortar para. E aí, pressionando novamente, eu tenho um novo cabeçalho da cena. Exterior, dia, varanda. E novamente, ação e os outros elementos que compõem o meu roteiro. Portanto, o Kit Scenarist é uma ferramenta que já nos ajuda a escrever um roteiro em seu formato final. O interessante dele é que à medida que vamos escrevendo, ele vai cronometrando o nosso filme. Óbvio que isso é uma estimativa, mas já é algo que nos favorece e nos facilita temporizar o nosso filme. Outra coisa importante e interessante do Kit Scenarist é que, após a escrita do roteiro, vocês podem vir no menu e pedir para exportar o projeto.
Você pode exportar o projeto completo, com todos os elementos de pesquisa, inclusive. Vejam, essa é a guia de pesquisa. Temos o esboço e temos o roteiro. E exportar o roteiro é o roteiro completo. Podemos, inclusive, exportar em DocX ou PDF. Mostrei rapidamente, basicamente, o uso do Kit Scenarist. Óbvio que ele tem muito mais a oferecer, mas eu estou mostrando para vocês o uso básico